Quando um carro se envolve em um acidente, ou quando um sino toca, o som que ouvimos não é produzido por esses objetos diretamente, mas por suas vibrações. Essas vibrações produzem ondas sonoras que se deslocam pelo ar até nossos ouvidos. Nos ouvidos, elas se transformam nas sensações de som que estamos acostumados a ouvir. Quando um alto-falante é ativado, os movimentos das suas membranas são transmitidas para as moléculas de ar que estão em contato com ele. Elas se movem e provocam uma espécie de reação em cadeia, na qual deslocam as moléculas que estão à sua volta. Assim, formam-se ondas sonoras que são transmitidas em todas as direções. Quanto mais rápidas forem as vibrações, mais alto é o som. Em outras palavras, adquire maior intensidade. A altura e o diapasão de qualquer som são, portanto, suas principais características. O som depende da frequência da vibração. Se a frequência for baixa, o som é grave. A frequência do som é medida em hertz. Os seres humanos são capazes de ouvir uma vasta gama de sons que vão de 20 a 20 mil hertz aproximadamente. O zumbido de uma abelha tem cerca de 30 hertz, enquanto o de um mosquito possui cerca de 18 mil. Alguns animais são capazes de ouvir sons inaudíveis para os ouvidos humanos. Golfinhos e morcegos, por exemplo, podem escutar ultrassons de até 200 mil hertz. Sons não podem ser transmitidos através do vácuo, devido à ausência de moléculas de ar para vibrar e propagar o som. Sempre que o som tiver um meio que o conduza, ele se desloca em linha reta, do mesmo modo que qualquer onda de energia. Da mesma maneira, o som ricocheteia e é refletido por obstáculos tais como paredes, por exemplo, e atravessa aberturas como janelas. Depois, o som se espalha em todas as direções, fato que pode nos dar a impressão de que a fonte de som provém de aberturas. O ouvido humano, porém, é tão preciso que, apesar da diferença sutil entre ouvir um som primeiro por um ouvido e em seguida pelo outro, somos capazes de determinar com exatidão de onde determinado som provém. Nosso ouvido é capaz de distinguir uma grande variedade de sons ao mesmo tempo. Em uma festa, por exemplo, somos capazes de distinguir o que a pessoa que está à nossa frente está dizendo, porque nosso cérebro seleciona os sons que nos interessam e reduz a intensidade de outros sons periféricos. A estrutura do ouvido. Nosso ouvido é um órgão que foi projetado especialmente para captar ondas sonoras do modo mais eficiente possível. Ele trabalha 24 horas por dia, mesmo quando estamos dormindo. Sua estrutura é, ao mesmo tempo, complicada e delicada. Por isso, ele é protegido pelos ossos de nossos crânios. Ele é constituído de 3 partes principais: o ouvido externo, o ouvido médio ou cavidade do tímpano e o ouvido interno. A tarefa dos nossos ouvidos é a de localizar e captar sons que depois são conduzidos ao canal de audição, que tem cerca de 2,5 cm de comprimento. Nesse canal, o ar é aquecido, atingindo a mesma temperatura do nosso corpo. O ouvido é forrado de pelos e glândulas que segregam cera, que tem a função de atrair partículas de bactérias que podem ser danosas. Uma onda de som que é detectada por um ouvido atravessa o canal auditivo e atinge o tímpano, membrana que tem a espessura de uma folha de papel, fazendo-o vibrar. Essas vibrações são em seguida transmitidas para os 3 pequenos ossos que estão no interior do ouvido médio: martelo, bigorna e estribo. Esses ossos, que são os menores do corpo humano, ligam o ouvido externo ao interno, e fazem isto com extrema eficiência. Estes ossículos do ouvido
ampliam as ondas de som até cerca de 20 vezes, para auxiliar o ouvido interno a desempenhar sua tarefa. Nosso ouvido médio é ligado ao ouvido externo pelo tubo de Eustáquio, que liga nossa garganta ao nariz. Este tubo faz com que exista a mesma pressão dos dois lados do tímpano. O ouvido interno é um sistema complexo de canais ósseos e tubos com líquido semelhante à concha de um caracol. É nesse local que as ondas de som são transformadas em estímulos nervosos. A vibração destes pequenos ossos do interior do ouvido médio agita o fluido do ouvido interno, que se desloca ao longo desta estrutura semelhante à concha, estimulando ao fazer isto milhares de pequenos sensores. São esses sensores que enviam mensagens ao cérebro.